Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. É um prazer imenso te receber nesse último dia da nossa jornada da liderança. Se você não acompanhou os primeiros episódios, eu te convido a fazê-los. Vou falar para vocês, ó. O primeiro episódio, nós falamos sobre a essência, mitos e verdades da liderança. O segundo, sobre comunicação na gestão de resultados. O terceiro foi gestão do tempo e produtividade. E na semana passada, conversamos muito sobre feedbacks que transformam. E hoje falaremos do quê? Sobre oratória na liderança, a importância do líder ter uma boa oratória para poder se posicionar perante a equipe, perante o time. E deixa eu saber aqui se você tem receio de falar em público, se é algo que você já faz tranquilamente, se você é algo que no seu dia a dia você não tem grandes dificuldades, coloque aqui nos comentários, vou amar saber. E se você não me conhece, eu sou Andréia Santos, eu sou especialista em desenvolvimento humano, com ênfase em inteligência emocional e gestão de resultados. Eu venho de uma vivência de um pouco mais de 20 anos à frente de times de vendas, times de liderança, e ao longo desses anos eu fui treinando, desenvolvendo os times, né, e mentorando as lideranças, e eu quis trazer um pouquinho aqui para o canal dessa vivência prática, para somar com a sua vivência aí na ponta também, para que você possa resultar e crescer cada vez mais na sua carreira. E se você quiser conhecer a nossa consultoria, ela é a Excelsius, nós temos uma consultoria voltada à educação corporativa, lá nós temos um portfólio completo de treinamentos, né, inclusive oratória e persuasão, que é um tema muito bacana aí para a liderança. Lá nós temos também treinamento para toda a jornada da liderança, está lá, líderes iniciantes, médias lideranças, líderes sêniores, times de vendas, treinamento de inteligência emocional, que hoje é o treinamento mais pedido aqui na Excelsius, né? Enfim, confere lá, vou deixar na descrição do vídeo aqui o nosso site, e vai ser um prazer receber você, tá? E alguns pedidos aqui para a gente iniciar. Então, primeiro, para que você se inscreva aqui no canal, é muito bacana ter essa interação com vocês, espero que vocês tenham gostado, para que você ative o sininho para saber em primeira mão aqui das novidades do canal, para que você curta e compartilhe aí, para que o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante e espalhe para mais pessoas. Ok? Então, bora ao conteúdo. Eu vou te convidar agora, se você quiser pegar papel e caneta, para que você possa anotar, e vai me escrevendo aqui se ficar alguma dúvida, algo que vocês queiram saber falando de oratória, né? Então, o falar em público, a gente tem muito receio de falar em público, mas entendam, não é falar em público que nós temos medo, é falhar em público, o medo de ser julgado, o medo de estar em evidência. O falar a gente fala, a questão é o medo de estar ali no foco, né? Então, esse é um dos receios, né? E por que a gente tem tanto medo de falar em público? E as pessoas me perguntam também, né? Falam, Andréia, você já é palestrante, você já dá treinamento, você fala bem, você não tem medo de falar em público? Não, se enganem, eu tenho medo sim. Hoje eu fui dar uma palestra na parte da manhã, e era uma plataforma que eu não conhecia, e é claro que o meu corpo reagiu, minhas mãos ficaram geladas ali nos primeiros momentos, até eu me familiarizar, eu tenho uma tensão, então é natural. Então, independente se você é uma pessoa, um orador iniciante ou um orador de longa data, o nervosismo vai estar ali. A diferença é que com o tempo você aprende a lidar com esses sinais, mas essa tensão, ela sempre vai existir. Então, eu não conheço ninguém que fale fantasticamente em público e em nenhum momento tenha ficado levemente ali com alguma tensão. É natural do ser humano, tá? Ok? E aí eu coloquei para vocês aqui algumas informações que eu achei bem bacana, reuni várias coisas, e ao longo desses anos mentorando líderes, né, eu tive líderes que não conseguiam falar nem para 3 pessoas, que passavam mal, tinham ânsia, era uma situação absurda, assim, e eu fui trabalhando pouco a pouco, e depois conseguiram, depois de um tempo, conseguiram falar já com o público. Teve pessoas que ao longo desse período, né, treinando, conseguiram até dar cursos, palestras pequenas, tal, mas entendam, não se force a situações extremas, né, é gradativo, não existem hábitos instantâneos, como eu venho falando aqui para vocês. Então, é conhecimento, prática e repetição. Você vai se sentindo confortável à medida que você vai repetindo aquilo. Não se forcem a nada além disso. Pense que é o mesmo exemplo da academia. Se você está começando agora, não vai pegar aquele super peso, porque você vai se lesionar. Então, é gradativo.
Tudo bem? Posso contar com vocês aí com esse comprometimento? Não vão fazer loucura? Então, tá ótimo. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Nós fomos programados para correr de ameaças, né? Pensando em nos proteger. Então, quando a gente tem uma ação, né? Um estímulo que vai nos gerar a emoção, a gente não consegue controlar. Como eu falei para você, a gente consegue fazer a gestão das nossas ações. Então, quando a gente tem um movimento, um estímulo que vem até nós, que é uma ameaça, ou a gente primitivamente ataca, ou a gente, ó, foge, fui, ou a gente paralisa. O ser humano tem essas 3 reações. Então, isso é instintivo. E o medo de falar em público, ele é visto como uma ameaça pelo nosso cérebro, porque normalmente está relacionado com alguma situação decisiva para as nossas vidas. E essa noção é que dispara a adrenalina no nosso corpo. Por isso que a gente sente as mãos geladas, o coração batendo forte e tudo mais. Aí, o que acontece? A gente entende que a gente precisa escolher entre lutar, que é enfrentar esse público para fazer essa apresentação, olha, né, que forte, né? Ou correr e desistir desse discurso e ir embora. Então, a gente tem essas 2 reações ali na hora, né? E como é uma situação decisiva, a gente não pode, obviamente, correr, então a gente fica ali enfrentando, a gente dá uma rigidez muscular, ok? O suor e a famosa tremedeira, né? Então, gente, vida real, todos nós aqui passamos por isso em algum momento, ok? E por que a oratória, ela é fundamental para uma liderança, né? É a maneira que você se posiciona, como eu já vim comentando, e você representa ali o exemplo para o seu time. Então, a gente precisa aprender a falar sobre isso, porque você é essa inspiração para a sua equipe. Então, saber se posicionar, saber colocar isso é fundamental para a sua carreira. Então, a oratória, para um líder, ela é fundamental para poder conduzir a sua equipe, ok? Então, você se considera aí um bom orador? Como é que é? Coloque aí nos comentários para mim. Um bom orador que eu gosto muito, um excelente orador, por exemplo, o Barack Obama, né? Sabe que está falando um exemplo, né, um pouco mais master, aquela coisa toda. Então, o Barack Obama, a gente estudou a oratória dele, ele consegue se adaptar de acordo com o público, é sensacional. Ele consegue modular a voz dele de acordo com esse perfil do público também. Então, se vocês tiverem oportunidade de assistir alguma apresentação do Barack Obama em diversos cenários, prestem atenção na linguagem corporal dele, na fala, ela muda, é sensacional. Aqui a gente tem um orador que eu gosto muito, que é o Cortella, que é fantástico, a maneira que ele se coloca, a humildade, a simplicidade. Gente, oratória é isso. Oratória é você real, falando de coisas do dia a dia, não precisa ter muito enfeite, tem que ser autêntico. Então, o Cortella é uma das pessoas que eu admiro demais pela maneira que ele fala, pela maneira que ele se coloca. O Silvio Santos, que você já, com certeza, também gostam bastante. Então, são excelentes oradores. Como que eles chegam lá? Conhecimento, prática e repetição, é claro, e também se adaptando de acordo com o público que eles estão falando, tá? Aí eu separei aqui, ó, o orador é quem tem algo a dizer. É meio óbvio, mas às vezes a gente não pratica o óbvio, né? Então, você precisa ter domínio de conteúdo. A primeira coisa para você fazer uma boa apresentação é ter domínio de conteúdo. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos para vocês. Esse é legal anotar, se vocês quiserem, né? Mais preparação vai te dar mais segurança, ok? E texto dominado, não texto decorado. Gente, texto decorado, primeiro que você pode ter um branco ali na hora, né? E também ele fica muito forçado. Às vezes são palavras que você não fala no dia a dia. As pessoas querem ver você, exemplos reais, né? Então, quem já fez treinamento comigo de oratória sabe que eu não permito papel lá na frente, na hora, né? A gente tem toda uma construção, não fique com medo aí, não, né? Porque é vida real. Não adianta ficar ali lendo um papel, porque você tem que falar do seu jeitinho, é pegar a informação, dominá-la e transmiti-la da maneira que você já fala no dia a dia, tá? Cuidado com o seu tempo, então, nem muito longo, nem muito curto, tem que ser, então, o que eu costumo fazer? Então, se eu tenho 1 hora, eu costumo fazer em 45 minutos, 50, para dar ali uma margem para alguma eventualidade, um som, alguma coisa, de repente as perguntas, não tem um tempo separado para as perguntas, são dentro desse tempo, treinamento também, eu sempre deixo uma margem, porque às vezes uma dinâmica demora mais, enfim, de acordo com a sua realidade, não fica um tempo muito justo, deixa aí uma margenzinha que é legal, tá? Outra coisa é atentar ao local,
Então, às vezes, por exemplo, depois de um tempo, você quer fazer alguma dinâmica, algo de interação, e o local é muito apertado. Então, não dá para as pessoas circularem. Então, dá uma olhadinha no ambiente antes e dá uma estudada no público que você vai falar. A sua fala, ela é eficiente quando ela está adequada ao público que você vai falar. Então, cuidado com os exemplos. Então, se você vai falar para um público de uma determinada cidade, busque exemplos similares àquela cidade, senão fica muito distante, né? Então, resumidamente, aqui as dicas, ó. Mais preparação vai te dar mais segurança. Ok? Põe um check aí do lado que deu certinho, beleza? Texto dominado é diferente de texto decorado, as pessoas percebem, tá? Cuidado com o seu tempo, nem muito longo, nem muito curto, e atente-se para o local, a disponibilidade desse local layout para que seja legal aí com o que você vai falar. E também com o seu público, adeque a sua linguagem ao seu público, ok? E uma coisa bacana, né, gente? Falando da liderança, o que as pessoas esperam aí da liderança no dia a dia? Ser quem você é, ok? Então, na hora de falar, fala de exemplos que você já viveu, ou exemplos, pode ser exemplo de liderados, não tem problema, mas realmente coisas reais do dia a dia, né? Então, toda vez que você for fazer uma apresentação, a gente tem apresentação, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Tem apresentação que você faz para ensinar algo, então, realmente coloque coisas que você já aplicou, como eu estou fazendo aqui no canal, coisas que a gente já consegue saber que na vida prática é isso que acontece, tá? Então, seja quem você fale exatamente do que você sabe. Tem coisas que as pessoas podem te perguntar, e esse é um dos medos de falar em público, que você não sabe. Humildemente, não vai enfeitar, não vai falar coisas que você não sabe para a gente, olha, essa informação, ela é muito específica. Eu vou anotar, de fato, anote, e eu vou te trazer uma resposta. Se você tiver um intervalo, você busca a resposta, ou você fala, olha, me deixe seu contato, depois eu te mando essa devolutiva. Gente, ninguém sabe tudo, não tem essa ilusão de ser uma enciclopédia. Quem quer enciclopédia, quem quer, vai lá no Google. Então, você é uma pessoa real. Então, fala, olha, essa informação, nesse momento eu não tenho, é muito específica, porém eu vou anotar. Eu acredito que seja isso, mas deixa eu checar, e aí eu te dou uma resposta, que às vezes nós temos a noção da resposta, mas não temos a certeza. Então, seja sincero, fala, olha, eu tenho uma noção do que pode ser, mas eu prefiro me certificar, tá? Normal. E a sua história é que vai te dar muita credibilidade. Então, saiba contar a sua história. Uma das atividades que eu dou em treinamento é vocês contarem a história de vocês. Eu dou todo um roteirinho, né, um esqueminha, mas a sua história é só sua. Então, a maneira que você vai contar, ela é única. Então, isso é o que te ajuda muito como líder, porque as pessoas querem saber como você chegou como líder, como você chegou lá. Então, isso é muito bacana. Você é inspiração para as pessoas, se conscientize disso, tá? O que você já fez... o que você pretende, olha, pessoal, eu estou aqui, eu gosto bastante, olha, o que eu quero fazer daqui para frente é isso, as pessoas querem te seguir, as pessoas querem te copiar. Então, a liderança autêntica é a liderança que consegue contar a sua história de maneira simples, objetiva, mas que as pessoas se inspirem aí. Arrasaram? Me fale como é que tá até aqui, deixa eu saber, coloque nos comentários aí se está fazendo sentido para vocês. E a gente tem alguns pilares na oratória que eu separei aqui. O primeiro é informar. Então, às vezes você vai ter uma reunião em que você vai só informar alguma coisa, então, tipo jornal mesmo, né? Então, o mais bacana nesse caso do informar é você ser claro, e eu sugiro que, se possível, fale em tópicos, para que as pessoas entendam e você tire dúvidas. Ó, gente, vai ter uma mudança no horário X, vai acontecer isso, ficou claro? Dúvidas? Blá, blá, blá. Então, tópico 2, blá, blá, blá. Então, aí você consegue e checando se as informações foram claras. Porque se você lê essa informação literalmente ali, pode ser que a pessoa não prestou atenção no começo, prestou atenção no final. Então, dando pausas e perguntando se ficou claro e validando isso com o time, informar isso, tá? E na hora de ensinar, o que eu digo para vocês, que é bem bacana, é criar esse roteiro. Então, você coloca em tópicos o que você vai falar. Então, coloca tópico 1, tópico 2, tópico 3, enfim, como se fosse um roteiro de viagem. Imagine que quando você vai fazer uma viagem para um local turístico, você já pesquisa os pontos que são relevantes, são interessantes para você visitar naquele local. É a mesma coisa, você vai estar mostrando alguns pontos quando você está ensinando alguma coisa. Então, crie tópicos, e entre um tópico e outro, precisa ter uma pausa, um entretenimento. O que seria? Pode ser uma história, que é o storytelling,
Então, o que que é? Ah, nossa, né, negócio chique. Não, na verdade você vai falar, ó, pessoal, isso aqui, eu já passei por isso, aconteceu assim, assim, assado. As pessoas querem ouvir essa história. Ou você pode passar isso para o público. Gente, alguém já fez isso? Me conta aí alguma experiência, algum exemplo? O próprio público vai te dar alguma devolutiva também. Isso é válido, tá? E também a gente tem a oratória, o terceiro pilar, é para motivar as pessoas. Então, quando a gente vai motivar as pessoas, a gente precisa estar na ponta da língua o porquê que a gente está fazendo isso para ter um para quê. Então, a primeira coisa, eu vou motivar para time de vendas. Pessoal, até agora vocês conseguiram chegar em X, tem esses números, e nós vamos chegar em Y. Então, eu conto com vocês, olha que bacana, ó, o fulano aqui fez um desempenho legal, então você consegue motivar. Mas quando a gente vai motivar, não dá para motivar o vento, você precisa ter fatos, senão a motivação fica vazia. E aí, vamos conseguir? E aí? O quê? Né? As pessoas têm que entender que aquilo é factível, que aquilo é possível. Então, a oratória, para você comunicar, informar, é como se fosse um jornal, você precisa ter esses tópicos também, e você precisa dar uma pausa entre um tópico e o outro e validar, pessoal, entendeu? Me tira dúvidas, quando você vai ensinar, fazer o seu roteiro, e entre um tópico do roteiro e o outro, ter uma atividade. Então, se for um treinamento, alguma dinâmica, se for possível, ou mesmo contar aí uma história, alguma coisa, que já te ajuda bastante, tá? E quando você vai motivar, tenha fatos, não fica realmente uma motivação vazia, não tem sustentação no dia a dia, tá? Pessoal, até aqui, me falem. E aí, vamos falar agora do nervosismo. Quem nunca, né? Aquele nervosinho, frio na barriga, aquela coisa toda, tal. Então, uma dica fundamental quando a gente está nervoso, eu faço, vou contar agora alguns segredos de Andréia aqui. A primeira coisa e funciona na 99,9% das vezes, é o respirar. Pois é, só respirar. Então, uma das dicas que eu dou para vocês, que eu uso para mim no dia a dia, é você, antes da apresentação, seja uma apresentação simples, uma reunião que você está mais tenso, mais tensa, vai para um cantinho, seja o banheiro, que for o caso, respira. Eu sempre respiro, fica assim, ó, 1, 2, 3, depois eu solto. Faço isso algumas vezes para desacelerar, isso me ajuda bastante, tá? E olha que bacana aqui, eu separei alguns benefícios do respirar. Gente, respirar tudo de bom, gente. Meu povo, bora respirar, porque é sensacional e resolve muita coisa. Olha aqui, ó. Melhora a postura, olha que legal. Ajuda a controlar o ritmo cardíaco, arrasou. Diminui o estresse e a ansiedade, minha gente, olha que legal. Auxilia a manutenção da pressão arterial de forma adequada. Uau! Reduz a tensão muscular. Acabou? Não, tem mais. Melhora a concentração, reduz a fadiga e, gente, para fechar com chave de ouro, favorece a circulação sanguínea. É tudo de bom. Sabe aquela vermelhidão no rosto? Respira. Olha que legal. Friozinho na barriga? Respira. Mão gelada? Respira. Isso te ajuda bastante. Então, o fato de você respirar já te ajuda muito, muito antes da apresentação. E aí, uma outra dica que eu passei para vocês, vou passar aqui para vocês para trabalhar com nervosismo, você, antes de você falar em público, o maxilar costuma ficar muito rígido, porque a gente fica tenso, né? Então, uma das técnicas que eu passo para o time, né, que é muito legal, aqui eu vou fazer com a caneta, mas no dia a dia vocês façam aí com lápis, porque o lápis é a madeirinha um pouquinho melhor. Você colocar aqui na boca e ler um texto, isso ajuda a desarticular aqui, te ajuda a dar uma relaxada aqui, tá? Então, eu fiz isso muitos anos, nossa, me ajudou bastante. Hoje, o que eu faço é um trava-línguas qualquer que você queira, que vai forçar você a falar ali de maneira um pouco mais rápida, um pouco mais, a própria abertura da boca força um pouco, isso te ajuda. Então, trava-línguas ajuda bastante, tá? Então, assim, o lápis já te ajuda, e também, no meu caso pessoal, você usar algum trava-língua te ajuda bastante também, tá? Pessoal, nervosismo nós sempre vamos ter, o que a gente precisa é, pouco a pouco, ir aprendendo, e é a prática, daqui a pouco você já está dominando ali, mas não pode um medo te paralisar. Então, tenho dificuldade de falar para um grande público, fale para 2 pessoas, 3 pessoas, uma dica que eu dou também, você gravar no celular, depois você se olha, gravar para o espelho. Quantas vezes eu falei olhando para o espelho e tranquilo.
ali porque é a prática e repetição. Eu fui falando para o espelho e para que você se sinta seguro, né, com o texto, com toda a dinâmica que você pensou ali, isso te ajuda bastante, tá? Gente, até aqui me falem se tá fluindo aí a coisa. Tudo certo? E outra coisa que eu dou dica para vocês é a linguagem corporal, como eu sempre venho falando aqui no canal, né? Quando a gente está em público, dependendo do local que você está ali, né? No palco, você está em evidência, né? Então, a sua linguagem corporal, ela chama muita atenção, mais até do que a fala. Então, o fato de você só endireitar os ombros aqui já te ajuda. Se você fala inclinado, com os ombros caídos, né? Isso já te dá um desânimo. Então, a postura do poder, né? Da Mulher Maravilha ou do Homem super-homem aí, eu tô brincando, isso não dá para fazer em público, né? Dependendo até dá, né? Mas, então, só o fato de você endireitar aqui o ombro já te ajuda a postura, ok? Então, isso já vai te dar uma segurança. Uma outra dica que eu gosto de dar também, dependendo da maneira, de onde, como, contexto, você vai fazer a sua apresentação, se for possível, fazer algo laboral antes. O que que é? Então, para pessoal, vocês estão muito tempo sentados, vamos só levantar um pouquinho, né? Vamos esticar o braço, vamos, sei lá, vamos dar um pulinho, qualquer coisa, porque isso ajuda o público relaxar, já se conectar com você, e ajuda você também a relaxar. Então, se você tiver essa liberdade, se couber no contexto, aí o seu sapatinho, tem que ver se isso vai calçar, vai aí ser interessante para você, mas fazer essa pequena interação com o público antes, isso ajuda a relaxar ambos os lados, isso te ajuda bastante, tá? E todo começo de apresentação, a gente fala que é o rapport, que é a conexão com o seu público. Então, nunca entre direto, não é que nunca, né? Evite entrar direto no assunto, porque aí fica realmente muito teórico. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Algo assim, fala, olha, agora o tempo teve uma mudança, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de hoje? Uma coisinha ou outra, algo leve, para que comece antes de você entrar. Isso você vai se relaxando, e o público também. Se você quiser começar com vídeo, alguma coisa, aí depende literalmente de cada realidade, aí só algumas dicas que podem te ajudar agora, você que de repente está iniciando aí nesse mundo da oratória, tá? Então, outra coisa que eu coloquei aqui para vocês também é a expressão facial. Como que a gente corrige expressão facial, Andréia? Treino. É você olhando no espelho, a gente não acerta todas as vezes, se vai falar de um assunto mais sério, fica a expressão mais sisuda, e isso é treino no dia a dia, mas cuidado com a expressão facial, principalmente quando alguém te fizer alguma pergunta, né, se for, de repente, algo que a pessoa vai te fazer pergunta, você fazer aquela cara de espanto, né, então cuidado só com a expressão facial, mas não é nada muito grave, fiquem tranquilos que, gente, e as pessoas que estão nos assistindo, eles são muito mais tranquilos do que a gente. Você fala, olha, o microfone caiu, fala, gente, ó, deu ruim aqui, o microfone caiu. Eles costumam a ter essa empatia com a gente. Não são um time adversário, um time que está ali para nos avaliar. Pelo contrário, estão ali para aprender de alguma maneira com você, para te ouvir de alguma maneira. Então, essa insegurança é do seu mindset, é da sua mentalidade, né? E em vida real, fala, gente, peraí que dá um branco aqui, deixa eu só lembrar, isso, né? E aí você vai falando, então as pessoas gostam de pessoas reais, falando coisas reais. Então não fiquem preocupados se é tudo tão perfeitinho, porque isso realmente não é possível, tá? Não existe apresentação perfeita, tem aí realmente os reveses o tempo todo, ok? E aí eu trouxe para vocês aqui também os vícios de linguagem, todos nós temos o vício de linguagem, a questão é você só se atentar para a frequência. Alguns aqui que eu separei é o né, então reparem aí, o tipo assim, tipo. Então, bem, então aí cada um tem, todos nós temos, você precisa só identificar qual seria o seu, quais seriam os seus, e de repente a frequência. Falar um pouco de vício de linguagem, principalmente no início, gente, é normal, tá? O importante é você trazer isso para a clareza do seu dia a dia, e falar, poxa, aqui eu sei que... Então, quando você percebe, como que eu percebo? Quando você se vê alguma filmagem sua, quando você escuta, e aí você traz isso para a razão e você consegue, quando está falando, se atentar para o vício de linguagem. Um ou outro vai sempre sair, a questão é só a frequência, tá? Interagir é necessário. Algo que eu passo para vocês, se você tiver com a apresentação de PowerPoint, colocar uma tela de fôlego antes. O que é isso? Então, por exemplo, se você vai falar, sei lá, vai falar de criança,
um exemplo, né? Você põe uma tela antes que faça te lembrar de crianças, de repente um brinquedo, alguma coisa, qualquer coisa. Aí vai um pouquinho essa tela de fôlego, você já sabe a tela que vem na sequência, é a tela que você vai interagir com o público. Pessoal, quem tem criança aqui, que tem filho, é aquele depois você vai entrar no conteúdo. Então, isso funciona, principalmente quando você está começando, uma tela de fôlego, que é aquela tela de literalmente você vai respirar para falar daquele assunto. Então, te ajuda a não ficar aquela coisa só, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, a tela de fôlego é aquela tela que é o seu respiro, é onde você vai olhar a imagem e falar, eu vou falar daquele assunto, você já lembrou. Então, aí você vai perguntar para a plateia, vai perguntar para o público, para a sua equipe, é aquele momento em que você vai ter uma interação ali, é o momento que você vai contar a história que eu comentei, então é onde você vai ter aquela interação. Então, a tela de fôlego ajuda muito, principalmente quando a gente está começando, ajuda demais, 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 tá? O que mais, gente? O storytelling, eu falei para vocês, eu fiz uma formação de storytelling, foi muito legal, então se vocês tiverem a oportunidade de fazer, faça, é algo muito bacana, que é a maneira que você tem de contar uma história. Então, para adiantar aqui para vocês, no treinamento de oratório e persuasão no Excel, a gente vai bem a fundo, mas algo que já te ajuda agora, é você ter os elementos que você vai contar. Então, o adulto, ele adora história, e você tomar cuidado com a maneira que você fala, não fala exatamente no mesmo tom, tá vendo, ó? Então, a maneira que você fala, ora você fala de um jeito, ora você vai falando de outra forma. Então, você vai modulando a sua voz, isso já te ajuda bastante quando você vai contar uma história. E ter os elementos, né? Então, pense na jornada do herói. Quando a gente vai assistir um filme, né? No começo, ali, você tem um mocinho, e aí ele sofre aquela sofrência toda, ou meu pai, ele vai salvar a garota, ou não vai salvar aquela coisa toda, e no final, vivermos felizes para sempre. Claro que é que eu estou brincando, mas a jornada do herói, resumidamente, você tem ali o início, depois você tem algo não tão legal que aconteceu e uma superação. E quando você for contar uma história, se você conseguir reunir esses elementos, a sua história vai ter mais plausibilidade, as pessoas vão prestar bastante atenção e colocar elementos. Então, aconteceu tal coisa, era de dia ou era de noite? Era que local? Quanto mais elementos você conseguir colocar sem exagerar, por favor, né, minha gente? Você consegue que aquelas pessoas entrem no imaginário. Então, você consegue que aquelas pessoas viajem junto com você naquela história, tá? Então, o storytelling, basicamente, é isso. É você trazer para a imaginação de quem está te assistindo aquela história que você vai contar. Então, lembra um pouquinho aí quando você era criança e você ouvia histórias que a gente se encantava. Tem histórias que a gente fala até hoje, que a gente ouvia lá. Por quê? Porque eram histórias muito bem contadas, muito bem ali alinhadas, né? Muito amarradinhas ali, então a gente lembra muito. Então tinha um herói, alguma coisa ali, tinha uma sofrência e tinha uma lição de moral, tinha alguma coisa ali, então para você lembrar um pouquinho, tá? E aí, eu coloquei aqui para você só um resuminho, gente. Então, a primeira coisa, né, que eu fui colocando para vocês, nervosismo todos nós vamos ter. Seja você já alguém experiente em oratória, você que está iniciando, o importante é você ir pouco a pouco, de acordo com o seu ritmo, entendendo que você, como líder, a oratória é fundamental, porque você é a inspiração para a sua equipe, você é o exemplo, e quando você consegue falar com propriedade, com segurança, isso te ajuda demais, 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 demais. A equipe espera essa centralidade da liderança, essa posição da liderança, ok? E quando você for falar, a primeira coisa que eu comentei com vocês, faça um roteiro, isso te ajuda bastante, domine o assunto, né, não fique decorando o texto, vida real, fale do seu jeito, e entre um tópico e outro, faça alguma interação, seja a tela de fôlego que eu acabei de falar do PowerPoint, seja uma história, alguma coisa, isso te ajuda também. Ensaie também, né, ensaie também, que isso é importante, e a questão do nervosismo, a respiração te ajuda muito, como eu fui falando aqui para vocês, a respiração é algo fundamental, é 0800, então você pode fazer isso em qualquer lugar, faça isso agora, você que está aqui me assistindo, né, a sua respiração onde te ajuda a ter essa calma, esse desaceleramento, então respirar é tudo de bom, gente. Coloquei aqui para vocês também a questão de quando você vai falar numa reunião algo para informar, coloque em tópicos, e entre passar um tópico e outro, valide se seu público entendeu. Então, isso é importantíssimo para você no dia a dia, senão você fica falando, 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 ela no final a pessoa não entendeu o começo. Aí você tem que repetir tudo de novo.
Então, isso te ajuda muito. E-mails também, né? Agora, só abrindo parênteses aqui, quando você vai mandar e-mail, dependendo do assunto, quando você coloca em tópicos, para quem vai ler, gente, é muito mais rápido que aquela coisa no meio ali, toda discursiva, é muito mais maçante para ler, tá? E nos pilares da oratória que a gente falou, que é ou você vai informar, como eu acabei de colocar, quando você vai ensinar alguma coisa, seja uma palestra, seja uma apresentação simples, seja um colaborador, um grupo de colaboradores novos que vão entrar na sua empresa, você tem que ensiná-los. Isso ajuda, ao fato de você ter esse roteiro te ajuda para tudo, é super bacana. E entre um ponto do roteiro e outro, um tópico e outro, fazer essa interação também é super bacana. E quando você for usar a sua oratória para motivar, tenha fatos, senão essa motivação, ela fica vazia, ela não tem sustentação. Então, resumidamente, mais preparação, você vai ter mais segurança, texto dominado, assunto dominado, é diferente de texto decorado. Cuidado com o seu tempo, analise direitinho o seu público e também o espaço que você vai ter ali. E é normal a gente ficar nervoso, vermelhidão, mão gelada, o importante é você aprender a lidar com isso. Como eu já acabei de falar, a questão da respiração, e treinando, gente. Então, falar para o espelho, gravar no celular, isso te ajuda muito, 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 tá? Pessoal, é isso. Então, a oratória, ela é algo do dia a dia, algo que vocês precisam dominar, dependendo da sua área, é fundamental. Então, saber se expressar, saber se colocar, isso gera segurança, isso gera empatia. Pesquisem, como eu fui colocando para vocês, oradores que são exemplos aí. Eu dei o exemplo do Barack Obama, do Cortella, Silvio Santos, e você deve ter um monte aí. Modele, né? Veja exatamente como é que eles falam, a maneira, tom de voz, isso te ajuda muito, muito. Gente, eu modelei muito tempo, vários oradores, para poder conseguir fazer algumas apresentações e me ajudaram bastante. Então, você ouvir, de repente, podcast sobre aquele assunto que você vai falar, que aí você, de repente, está caminhando, está na academia, ou está numa atividade que permite, então você já consegue se enturmando, porque aquele assunto também te ajuda. Pessoal, e é isso. Espero aqui que nesse nosso último dia da jornada, que tenha te ajudado, aí, pelo menos algum insight sobre oratória, que tenha te acrescentado algumas informações. Se você quiser se aprofundar nesses temas, te convido a visitar o site da Excelsius para conhecer o nosso portfólio de treinamento. Vai ser um prazer treinar você, vai ser um prazer te conhecer. Então, coloque aqui nos comentários também outras dúvidas, outros assuntos que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Nós vamos encerrar essa jornada da liderança hoje, e aí estamos estudando outras trilhas, né? E aí vai ser bacana ouvir aí a sua sugestão. Então, um beijo grande, que Deus abençoe grandemente aí a sua quarta-feira, esse período da tarde, a sua semana. E agora o finalzinho do ano, né, que a gente já está aí entrando praticamente em setembro, que seja repleto de muito sucesso e muitas realizações aí para você, tá? Beijo grande, que Deus abençoe grandemente aí aonde você estiver.